Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Nesse início de semana, domingo, primeiro dia da semana. E se as primícias são santas, a massa também o é. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Coloca aí o Senhor, no centro da sua vida, da sua família. A nossa família precisa estar em Deus. Nossos filhos precisam conhecer o Senhor, temer o Senhor. Os dias são maus. Sirva ao Senhor. Se levante como uma coluna, como um instrumento poderoso. Influencie os seus. Fale de Jesus. Impacte os seus familiares. Seja um exemplo aí na sua casa de fé. E assim, mantenha a chama acesa, uma fé viva, uma confiança inabalável no Senhor. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se volta para o Senhor, confia nele e não se esqueça. Ele prometeu estar conosco até o fim, nos ajudar, nos capacitar. Eu vou ser com vocês. Sim, ele prometeu, eu estarei. Lembrem-se, nunca se esqueçam disso. Eu estarei com vocês até o fim. Nós já lemos o final da Bíblia, né? A gente sabe como tudo termina para o povo de Deus. Em vitória. Nós, em Jesus, fomos feitos mais que vencedores. Em Cristo, somos mais que vencedores. Lutamos com a vitória. É do Senhor que vem a vitória. Por isso que Ele precisa reinar na nossa vida, ser o soberano, o Senhor da nossa vida. E se eu chamo o Senhor de Senhor, então eu nunca digo não para Ele, né? Nunca digo não. Eu sirvo, eu me submeto, eu me rendo, eu obedeço. Porque se Ele é o meu Senhor, então eu vivo uma vida submissa. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês.
Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O maior poder que foi nos dado é o poder de decidir. E assim, o maior poder que foi nos dado é o poder de decidir. E o que eu decido determina o meu destino e onde eu vou passar a eternidade. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que intimidam, assombram e somos tentados a não enfrentar, a aceitar, a deixar, nos acovardamos. Nesses momentos em que nós somos pressionados, vai sair o que está dentro de nós. Quando nós somos pressionados, sai. Se eu creio, eu enfrento. Se eu não creio, eu me acovardo. Eu recuo. E muitas vezes na vida, nós vamos nos encontrar em situações assim. O que eu faço? Eu continuo? Ou eu me intimido e eu recuo e assim, deixo o negócio do jeito que está? Quando a gente lê o livro de Esther, que é um livro incrível, você não encontra o nome de Deus em nenhum dos capítulos, não encontra no livro de Esther, mas você vê a ação sobrenatural do Senhor em toda parte. É incrível. Leia e você vai assim se edificar. É muito forte o livro de Esther. Bom, Esther, uma órfã, exilada, que foi criada pelo primo Mardoqueu, e que, quando Vasti enfrentou o rei, não aceitou fazer o que ele havia pedido, né, que ele chamou, mandou que ela comparecesse ali no banquete e tal, ela foi destituída. E aí, então, deu um tempo, eles começaram a recrutar meninas, moças virgens, bonitas e tal. E Mardoqueu incentivou e levou a Esther. Olha só. Quando a Esther entrou, a Bíblia diz que aquele que era o responsável, o regai, pelas mulheres, começou a favorecê-la, porque o Senhor fez com que ele favorecesse Esther. E eram muitas moças. E, por fim, quem foi escolhida foi Esther. E não há dúvida. Foi Deus. Não é que a Esther era mais bonita, isso aqui. Tinham muitas moças. Então, assim, a Esther seguiu a risco o que Hegai foi dirigindo a fazer, e Deus foi com ela. E ela se tornou a rainha da Pérsia. Um homem chamado, um agagita, chamado Ramã, arrogante, implicou com Mardoqueu, que ficava na escadaria do palácio,
E, como um judeu, ele não se curvava de jeito nenhum, igual todo mundo. As pessoas se curvavam diante de Ramã e Mardoqueu. Não. De jeito nenhum. Só diante do Deus vivo. E ele começou a implicar. E, resumindo, a gente já sabe que ele foi lá e, com conversinha mansa, ofereceu até dinheiro para poder fazer um decreto para exterminar com os judeus. E ele já chegou dizendo que esse povo tá aí, tem costumes diferentes, não sei o quê. E o rei deixou e foi feito. E quando Mardoqueu ficou sabendo, a primeira coisa que ele fez foi mandar um recado para Ester, dizendo: você precisa ir ao rei e interceder pelo seu povo. E a resposta da Ester foi: eu não posso. É contra a lei. E a gente sabe que realmente que as leis dos persas eram irrevogáveis e tal. E ela disse: eu não posso. O rei não me chama há 30 dias já. E eu não posso, porque se é contra a lei, se eu fizer isso, eu posso morrer. E Mardoqueu mandou uma outra mensagem para ela e disse assim: olha aqui, minha filha, você pensa que porque você é a rainha, você está nessa posição, você vai escapar? Você vai escapar. Sabe o que eu mais gosto? Olha o que ele falou aqui. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Olha, minha filha, talvez você está aí já deslumbrada com essa posição, mas você foi colocada aí com um propósito. E se você não for o instrumento de Deus nessa situação, socorro e livramento Deus vai enviar para o seu povo. Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Por que ele disse isso? Porque ele acreditava na palavra, no Deus que fez uma aliança com Abraão. Ele sabia que o Senhor tinha feito uma aliança com Abraão. E que de forma alguma ele ia deixar. E ele deixou isso muito claro para Ester. Ester, você pode ser um instrumento de Deus. Mas se você não quiser ser, você vai perecer, mas Deus vai socorrer o seu povo. Isso para mim é muito forte. Olha a fé desse homem. Eu sei que Deus vai mandar socorro e livramento. Pode mandar por intermédio de você, mas se você não quiser ser o instrumento dele, ele vai mandar de uma outra maneira, mas ele vai mandar. Ele não vai permitir que o seu povo pereça, porque ele fez uma aliança com esse povo. Isso não é forte? Se você quiser ser usada por Deus para que essa obra seja feita, amém. Mas se você não quiser, Deus vai levantar. Está aqui, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus.
Que fé. Eu creio que o Senhor vai nos livrar. Eu creio. Será que não foi para um momento como esse, Esther, que Deus colocou você aí? Toda promoção é com propósito. Riqueza, prosperidade é com propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Ele nos levanta, Ele nos capacita, nos dá dons, talentos. Confia! Muita coisa nas nossas mãos, mas é para voltar para Ele. É para benefício do seu reino, do seu povo. Deus faz da nossa vida para que possamos ser um instrumento dele na vida de outras pessoas. E quando nos recusamos, ele manda socorro de outra parte. Mas nós perecemos. Porque se não há mais sentido, propósito, não há porquê. A Bíblia ainda diz, Deus dá semente para quem semeia. Por que Deus vai dar semente para uma pessoa que não semeia? Por que Deus vai continuar prosperando, abençoando, promovendo uma pessoa que tem o coração fechado para Ele? Ou que agora não quer mais, agora é só para si, né? Agora é uma vida egoísta e hedonista, né? Agora é para mim. Não. Deus levantou Esther para um propósito. Deus nos levanta com um propósito. Deus confia coisas das nossas mãos com propósito. Como disse Davi, Senhor, quem somos nós para ofertar ao Senhor alguma coisa? Nós só devolvemos, porque tudo vem de ti. Então eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus, você pode ser um bom mordomo, ou não. Você pode honrar a Deus, Deus te ergue, você honra a Deus. Ou pode acontecer igual foi com Sebna. O Senhor ergueu, ele usou toda a promoção só para ele, para luxo, só para ele. Deus tirou Sebna e deu para Eliaquim. Levantou Eliaquim. E Eliaquim significa aquele que Deus levanta e sustenta. Está escrito. O lugar era do Sebna. E o Senhor tirou e deu para Eliaquim. Que é o que eu vejo Deus fazer. E é o que o Mardoqueu falou. Você não quer, nesse momento, enfrentar o que tem que enfrentar? Você não quer ser o instrumento de Deus? Você não quer cumprir com o propósito? Não tem problema. Deus vai levantar de outra maneira. Pode ser você, mas se não for você, vai ser outro. Porque alguém vai ouvir a voz do Senhor. Presta muita atenção. Nós vamos estar muito atentos à voz de Deus. Porque às vezes o Senhor está falando com a gente. Ele está nos chamando. Ele está nos dando uma oportunidade para vivermos coisas muito maiores. E às vezes fechamos o coração. Quantas vezes a gente vê claramente que Deus falou com outras pessoas sobre algo. Mas deu ouvidos. E Mardoqueu deixou isso bem claro. Socorro e livramento virão de outra parte. Mas você não vai escapar, não. Deus te colocou aí para uma missão. E aí, quando ela ouviu aquilo,
ela se levantou e foi isso aqui. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir-se com todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Eu vou orar, eu vou jejuar e depois eu vou ao rei. É contra a lei. Ele não me chama 30 dias. Eu posso morrer. Mas olha aqui, ó. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Que, como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É muito forte, não é? As fichas da Esther caíram. Esther, nesse momento, se situou e, opa, eu estou aqui com um propósito. Eu jamais chegaria aqui sem Deus. Deus me pôs aqui não é só para viver esse luxo, essa glória, só para, nesse momento, ser a mulher mais poderosa do mundo. Não. Deus me colocou aqui. E está claro, é para uma missão. E ela orou, jejuou, era contra a lei, podia morrer, e ela foi. E a Bíblia diz que quando ela chegou, o rei teve misericórdia dela e levantou o cetro dele. É o que Deus faz. E ali, ela convidou para um jantar e convidou o Hamã e a história vai. E resumindo, Hamã, que tinha feito uma forca para Mardoqueu, foi enforcado nela. Toda a família pereceu, todos os bens dele foram transferidos para Esther. Mardoqueu ocupou o lugar de Hamã. E aquele decreto, que não podia ser revogado, mas foi permitido pelo rei, o rei permitiu fazer um outro decreto. E você vai ver que então o povo de Deus pôde lutar. E a Bíblia diz que o Senhor colocou um terror, um medo nos inimigos. E aquilo que começou com choro, com medo, terminou com a festa, com muita alegria. Porque Deus faz, Deus livra. E eu não sei o que você está vivendo. Mas olha só o que Deus fez. Hamã fez uma forca para Mardoqueu, foi enforcado nela. Toda a fortuna dele foi transferida para Esther. O lugar dele foi dado para Mardoqueu. O povo de Deus saiu mais forte. E os inimigos se intimidaram, ficaram com medo, porque o Senhor estava ali, mandou socorro e livramento. Porque Esther entendeu o propósito, a missão, o porquê dela estar lá. E se levantou e arriscou a vida. E arriscou corajosamente, sem medo de morrer. Enfrentou as leis dos persas, foi, ainda que seja contra a lei, disse ela, se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu vou cumprir com a missão, com propósito. Agora eu sei por que eu estou aqui, por que Deus me colocou nesse lugar. E eu vou interceder pelo meu povo. Que coisa forte, não é? Em nome de Jesus. Deus chamou para algo. E Ele está falando com você. Enfrente corajosamente o que você tiver que enfrentar. Cumpra com a sua missão, com o seu propósito, e Deus será com você. E seja lá o que for, que se levantou as ameaças, você vai ver o tamanho da virada. Todas elas vão cair por terra.
Porque Deus manda socorro e livramento para o seu povo. E você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser o instrumento de Deus para algo muito grande. Esther foi despertada por Mardoqueu. Minha filha, ocupe o seu lugar aí. E o lugar mais importante, não é de rainha não, minha filha. É de instrumento de Deus. Deixa Deus usar você. Enfrente corajosamente o que está aí. Vá lá. Haja nisso, interceda. Em frente. E ela enfrentou. E ela viu o favor de Deus, a glória de Deus. Assim, você vai lendo o livro de Esther, você fica, meu Deus, que coisa forte. Confie em Deus. Entenda o que Deus quer com você, porque Ele tem confiado coisas nas suas mãos, eu não sei. Mas o Senhor espera muito de você. Seja um instrumento de Deus. Cumpra com a missão. Enfrente o que tiver que enfrentar. E você só vai ganhar com isso. Deus vai poder te elevar mais e mais. E muitos serão abençoados. Vá. Deus quer usar você para algo muito grande. E vai ser com você. Não tenha medo. Vá, Deus vai na frente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. E eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por cada pessoa que ora comigo. E eu peço que o Senhor entre em ação. Que um despertar aconteça agora. Que ela tome posse do espírito de coragem que o Senhor já nos deu. E que ela se levante, dominada pelo espírito da fé, um espírito de coragem, dê passos de fé. E que o Senhor possa usá-la para coisas estrondosas, poderosas. Porque é certo que o Senhor tem algo grande com ela. Ela não deve recuar, se intimidar, e através dela, muitos serão abençoados e vitoriosos. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de respostas, de socorro e livramento. Senhor, que os Ramãs caiam por terra. Senhor, que as forças demoníacas que têm se levantado caiam por terra. E que o teu povo viva socorro e livramento. Que o teu povo, meu Pai, desfrute do sobrenatural, da sua glória, de honra. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista e peço que o Senhor levante mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando e avançando corajosamente. Abençoa em todo lugar, meu Pai. Onde o som da minha voz estiver chegando, que vidas estejam se levantando corajosamente. Com uma fé viva, dando passos de fé. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde eu fico, onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E isso em todos os nossos templos, essa reunião, pode contar com a gente, esteja entre nós. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.